Olá, o programa Carioca está começando com muita coisa bacana para você. Então roda a vinheta que estamos no ar. E o nosso programa começa com uma homenagem aos 15 anos da morte de Tim Lopes. A morte do jornalista Tim Lopes, assassinado no Complexo da Penha enquanto cobria denúncias de prostituição de menores em baile funk, completou 15 anos em 2017 e a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, realizou um evento em memória ao jornalista. No Morro Carioca tem uma guerra do tráfico. E eu cheguei e vi que tinha um grupo de policiais em cima do morro e um grupo de jornalistas. Eu achava que ali não estava a notícia era o factual, a notícia estava ali aparecendo, tinha tiro, bandido, tinha aquele tiroteio todo. Eu achava que a única coisa que podia se fazer era fazer o contrário, vamos sair não só do coleguinha, porque era uma forma de brigar, entre aspas, com ele, mas sair do foco da polícia. Então, o que eu fiz? Eu passei, acho que um dia, perto do morro, conversando com moradores para contar outra história. Acho que a gente teve um lapso de esperança e de mudança no início das UPPs, que foi 2008 que começou, né, Dona Marta, mas depois na Vila Cruzeiro, na ocupação, em 2010 e tudo. A gente talvez chegou a acreditar que fosse haver uma mudança. Houve redução em alguns crimes, em alguns números, mas o que a gente viu que, na verdade, isso foi uma maquiagem, que, na verdade, não houve mudança. A mudança assim, na segurança, na hora dos jornalistas fazerem uma matéria arriscada, isso mudou, mas na questão não de aparatos, mas da consciência, o bom senso. Acho que o jornalista hoje, jovem, e principalmente jornalistas colegas do meu pai e também contemporâneos dele, quer dizer, do início da carreira e jovens, eles entenderam que a maior maneira de você se defender é o seu bom senso. E meu pai tinha bom senso, só que a gente está olhando muito aquela época com o olhar de hoje. A gente tem que olhar para aquela época com o olhar daquela época. Naquela época era assim, você ia fazer uma matéria e cadê o Tim, cadê o fulano, está lá fazendo aquela reportagem, a gente não sabe. Hoje a gente percebeu que o mundo mudou. Então a segurança no Rio está péssima. Eu acho que o estado do Rio está pior do que na época que ele morreu. Porque hoje a gente já sabe que dá para melhorar. Então a gente chegou a ter um lapso de esperança e hoje está pior. Então quando você perde uma coisa que você quase nunca teve, para mim é muito mais triste e deprimente, né? Você fica chateado, desanimado, mas eu acho que nos jovens é que está a mudança. Durante o evento, foi exibido o documentário Tim Lopes, História de Arcanjo. O filme fala sobre a morte do jornalista, sobre seu trabalho e alguns depoimentos de amigos e familiares. Foram 2 dias de filmagem. O primeiro a gente foi na Grota, na Praia do Sapo e na Grota, e depois, no dia seguinte, foi na Vila Cruzeiro. Na Grota e na Praia do Sapo, apesar de ser um lugar que me trouxe muitos sentimentos estranhos, foi mais tranquilo do que na Vila Cruzeiro. A Vila Cruzeiro foi muito tenso. Eu não sei se estava um dia nublado, outro dia estava um dia ensolarado, um clima um pouco estranho, as pessoas passando, vai embora daqui. Eu sinto um certo receio no sentido assim, caramba, será que as pessoas vão ficar achando que eu estou aqui querendo ferrar alguém, né? Ou não, eu estou aqui querendo mostrar a história do meu pai, falar da vida dele. E eu não tive medo, não. Acho que depois, quando eu chego em casa, assim, caramba, eu estava lá. E você vê que lá nunca teve tranquilo, né? Então, assim, foi em 2012, 2013 já estava um negócio estranho. E tem gente que diz que nunca teve tranquilo. Então, esse dia, tive medo, mas eu acho que alguma coisa dentro de mim, foi assim, talvez o medo maior seja interior. Então, a gente acabei esquecendo um pouco do lado de fora. Mas a gente foi nós avisamos os policiais da área que a gente estava indo. E tinha um amigo nosso que morava ali perto que acompanhou a gente. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. E foi libertador para mim. O presidente da ABI, Domingos Meirelles, falou um pouco sobre sua relação e admiração por Tim Lopes. Uma coisa que sempre chamou a minha atenção era a maneira como o Tim trabalhava, era o olhar dele. O Tim era capaz de enxergar personagens que a população não via. Era todo um universo invisível, né? É o catador de papel, né? É o morador de rua. E o Tim, como ele tinha uma preocupação muito grande com o social, ele acabou se colocando no lugar desses personagens invisíveis e fazendo matérias não só para a televisão, né, como também no período em que ele trabalhava no Jornal Globo. Então, acho que isso é um talento, é raro, né, você ter um profissional que tenha essa preocupação com o social e a capacidade de se colocar no lugar do outro, né. O evento marcou também o lançamento do concurso Viva Tim Lopes, promovido pela UTV em parceria com o Canal Brasil e destinado a estudantes de jornalismo. O concurso é da maior importância porque você
você pega uma referência como o Tim Lopes, você já coloca lá, vamos dizer assim, na fonte, né? Que são os alunos universitários, estudantes de jornalismo. Eu acho que é uma maneira de você conscientizar, antes deles virarem profissionais, da importância do jornalismo social, da investigação social. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. O programa Carioca está de volta e, continuando as homenagens ao eterno Tim Lopes, nós vamos assistir agora um documentário sobre a vida dele. Muito além de um jornalista, Tim Lopes não só descrevia os fatos, mas foi comum na sua trajetória uma clara imersão nas realidades e histórias que contava. Movido pelo objetivo de dar vozes que não tinham, Tim Lopes priorizou em suas reportagens jornalísticas as minorias. Tim Lopes tinha 51 anos, ele morava na Mangueira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele se formou em jornalismo e, com seu talento e narrativa, ele se consolidou como um dos maiores jornalistas do Brasil. Ele passou por redações tradicionais, como da revista Domingo Ilustrada, o Jornal Repórter, o Jornal O Dia, Jornal do Brasil, entre tantas outras. Ele foi assassinado em 2002, enquanto ele gravava um documentário para o programa Fantástico da TV Globo. Ousadia era o seu sobrenome. Mesmo sendo arriscado, ele não mediu esforços para mostrar suas verdades. Mas até que ponto um jornalista pode ir sem que sua atuação se torne invasiva? Até quando segura investigar e denunciar durante o exercício da profissão? Falar sobre o Tim Lopes é um assunto bastante delicado, por todos os motivos que sabemos, pelo desfecho trágico. O que o caso Tim Lopes trouxe foi um novo momento para a prática do jornalismo investigativo com mais responsabilidade. O jornalista não é um policial, o jornalista não é um detetive. Ele se esforça para encontrar informações importantes para a sociedade e entregá-las a essa sociedade. O ímpeto, e eu tenho certeza que esse sempre foi o ímpeto do Tim, o ímpeto seja de eu vou conseguir isso, eu vou fazer isso, eu vou entregar essa informação, é importante. O entusiasmo por esse serviço fez com que todo o resto parecesse menor. E infelizmente não é menor. Não é mais a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer jeito. Deixa lá que eu faço, deixa comigo, não, eu dou... Ok, mas precisa agora ter muita cautela, porque não é só trabalho, não é só serviço, é vida também. E foi, independente dos riscos, que Tim se vestiu de operário enquanto investigava as precárias condições de trabalho nas obras de construção do metrô Rio. Ele também passou dias com pessoas em situação de rua, exposto a drogas e outros riscos, para mostrar, com propriedade, a dura realidade de quem sobrevive nas ruas do Rio de Janeiro. Até por policial rodoviário federal ele se passou, enquanto apurava esquemas de corrupção e propina. Arriscar-se é uma das características para quase todo jornalista de sucesso. Para Tim Lopes não foi diferente. Todas essas estratégias e disfarces lhe renderam frutos. Em 85 e 86, ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo na categoria Atualidade. Em 94, o Prêmio O Dia de Melhor Reportagem. E em 2001, o Prêmio ESSO, o melhor prêmio e mais importante para a profissão. Como se não bastasse, depois de receber tantos prêmios, ele se tornou um. Em 2004, nasce o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. Mas nós sabemos que sua trajetória foi interrompida de maneira prematura. Em 2002, sua vida chegou ao fim, deixando em nossa memória não só uma lembrança de tristeza, e sim o legado de um profissional que se arriscou para trazer as verdades para todos os brasileiros. O Complexo do Alemão é um conjunto de favelas localizado na zona norte do Rio de Janeiro, onde vivem cerca de 140 mil pessoas. Foi lá que Tim Lopes estava produzindo sua última reportagem, uma denúncia sobre a exploração infantil em bailes funk, quando foi capturado e assassinado por traficantes da região. O trabalho de comunicação nas favelas sempre foi perigoso e restrito. Mônica Pulga, jornalista com anos de atuação, conta como foi produzir reportagens investigativas em uma das favelas mais perigosas do Brasil. O nosso trabalho nas comunidades. Ficou mais difícil entrar nesses locais. Aquela geração, a população costumava ameaçar a gente, dizendo que quer virar um Tim, você não viu o que aconteceu com o Tim. Hoje você já não tem ninguém se lembrando na favela, com ameaças, como era na época, vai virar um Tim Lopes.
exatamente porque as pessoas morrem tanto que você tem uma outra geração hoje trabalhando no tráfico nessas favelas. Acho que foi um choque para todo mundo, acho que nem a polícia estava preparada para descobrir o que descobriu. E fica aí o trabalho de Tim de inspiração para todos nós, mas também a certeza de que eles são capazes de tudo e que a gente, na verdade, está sempre correndo risco. No Brasil, tem sido muito perigoso fazer jornalismo investigativo. Quem diz isso não sou eu. Lembrar do Tim Lopes é também lembrar de todos os jornalistas, comunicadores e comunicadoras em geral que foram assassinados no Brasil nesses últimos 15 anos, né? A partir de 2010, a violência contra comunicadores vem aumentando muito no país. Já são mais de 20 jornalistas assassinados nos últimos 6 anos, mais de 300 casos de agressões e manifestações de junho de 2013 até dezembro de 2016. E em muitos desses casos, em grande parte desses casos, não tiveram a repercussão que o caso do Tim Lopes teve, né? Então é muito grave que esses casos acabem caindo no esquecimento. De maneira geral, a sociedade brasileira não se dá conta do quão grave é a situação para grande parte dos comunicadores e jornalistas, sobretudo em pequenas e médias cidades do interior do Brasil, né? O país está em 103º lugar no ranking mundial da liberdade de imprensa elaborado pelo Repórteres Sem Fronteiras, que foi publicado em 2017. E um dos fatores que faz que o país esteja nessa posição tão baixa, vergonhosa, é o quadro de violência que existe contra os comunicadores no país, né? Por exemplo, se a gente considerar os números desses últimos 5, 6 anos, só para colocar as coisas em perspectiva, o Brasil é o segundo país da América Latina onde mais jornalistas foram assassinados. Então a situação, de fato, é muito grave e é sempre bom lembrar que toda agressão contra um comunicador não é somente uma agressão contra a integridade física de uma pessoa, é também uma agressão, um atentado ao direito à liberdade de expressão de toda a sociedade. Defender o direito à investigação e produção jornalística é um dever de toda a sociedade. A potência das redes sociais e a velocidade em que a informação tem sido produzida e consumida na atualidade convoca, ainda mais, para a urgência de garantir o direito dos comunicadores e jornalistas do Brasil. Esperamos que no futuro, o resultado das ações daqueles que arriscaram suas vidas para trazer a verdade não seja apenas um sentimento de saudade. Viva Tim! Para sempre! O nosso último intervalo está chegando. Não saia daí. Estamos de volta e no nosso último bloco nós vamos mostrar as lindas histórias de 5 angolanos que vieram morar no Rio de Janeiro. Eu sou José Francisco Paulo Xavier, filho de Francisco Manuel Xavier e de Isabel Domingos Paulo. Vim de Angola, Luanda, faço faculdade de RH na faculdade Uniswan. Eu sou Leandro Antônio Sango, tenho 26 anos, sou aluno da Uniswan, do curso de Arquitetura e Urbanismo do 10º período. Olá, eu sou a Neuza Viegas, angolana, residente do Brasil, estudante do curso de Psicologia, estou no 5º período. Sou a Gisela Narciso, sou angolana, estou aqui no Brasil há 2 anos e meio, estou fazendo faculdade de Gestão de Recursos Humanos. Eu sou César Manuel, filho da Conceição, tenho 22 anos, sou estudante de Administração, 8º período. Eu sou de Luanda, Angola. Eu já estou aqui há 2 anos e pouco, caminho de 3, né? Vim aqui porque conheci vários brasileiros em Angola. Ou seja, minha irmã trabalha na Odebrecht de Angola, né? E eu tive aquela convivência com brasileiros. Nunca me foi pensado vir para o Brasil estudar, mas surgiu uma oportunidade. Aí eu vim para cá. Porque não é fácil deixar a tua terra para vir
um lugar onde você não conhece ninguém, cultura diferente, hábitos normalmente muito diferentes. Eu vim para o Brasil em 2010 com o objetivo de estudar, visto que aqui tem mais oportunidade para quem estuda no Brasil e retorna, tem mais visibilidade, o currículo fica bem mais visto. Aí eu vim para o Brasil por esse objetivo. Acho que desde pequeno eu sempre quis estudar fora do país. Até porque quando eu nasci o país enfrentava uma guerra civil muito brava. Os brasileiros me receberam bem, apesar que por vezes tinha aquela dificuldade de não falar com uma família, ficar 2 semanas, 3 semanas sem se comunicar com a família. Quando fala com a família, aquela videochamada, dá uma saudadezita, um choro e depois passa. E eles me indicaram para vir fazer uma faculdade aqui de RH. É o que me fez sair de lá para cá. Eu vim para cá em busca de novos conhecimentos. Eu acho o carioca um povo muito assim, receptivo. Tá sempre, não é que esteja sempre, né? Mas tá sempre aberto em receber, acompanhar. Primeiro, eu gosto muito do afeto que o brasileiro tem. É uma pessoa muito acolhedora. Algo que é muito em comum com os angolanos. O angolano também é acolhedor. Mas eu já pretendo ficar aqui, estudar aqui, continuar o estudo aqui, morar por aqui, trabalhar por aqui. Eu cheguei no Brasil com 15 anos, vim sozinho. E desde pequeno eu sempre tive esse sonho, que eu estudando fora eu poderia ter objetivos, eu poderia sonhar mais, poderia alcançar muito mais coisas. E eu tenho um tio que morava aqui no Rio de Janeiro. Aí eu acabei me hospedando, ficando com ele, comecei ensino médio e fui indo. Quando saí de Angola para o Brasil, eu queria fazer direito, mas nunca foi algo que eu quis muito. Eu sempre gostei de psicologia. E aí, quando eu vim fazer inscrição na Uniswan, aí eu procurei saber, me informei do curso, aí eu optei por fazer algo que eu gosto. Quando cheguei aqui no Brasil, eu conheci alguns angolanos que já estão aqui e eles me indicaram a Universidade Uniswan. Eu vim para cá, fiz o vestibular, conheci a faculdade, de todos os lados, conversei com algumas pessoas e vi que a faculdade era boa. O melhor investimento que pode dar a um filho, que na verdade nem é investimento, são os estudos, a educação. Os brasileiros pensam que os problemas dele também são os teus. Pelo menos as pessoas que eu lido são assim, né? O Brasil seria a melhor escolha, pelo facto de já ter um tio, de ficar mais barato, a questão da língua, e foi o Brasil, Rio de Janeiro. E quando eu morava por lá ainda, no ensino médio, a gente já escolheu o curso e ia fazer na faculdade. Então já fiz 1 ano de administração lá. Porque a arquitetura, então, eu prefiro acreditar que a arquitetura é que me escolheu. A área que eu gosto muito é psicologia jurídica. Provavelmente, daqui a uns 2 anos, eu esteja me especializando nisso, trabalhando com isso. Porque no médio nós temos eu escolhi o ensino técnico. E o ensino técnico que eu escolhi foi uma bolsa do governo e etc. E eu cheguei lá e só tinha 2 cursos. Um que era para quem quisesse ser engenheiro civil e outro para arquitetura. Dedico o meu tempo nos estudos, né, primeiramente, e depois também no trabalho, que eu trabalho numa farmácia lá como caixa, lá na comunidade onde eu moro. E outro tempo eu vou jogar futebol e cuidar do meu filho e da minha esposa linda aí, tá aí. Incentivo do meu esposo. Ele me incentivou a fazer gestão de recursos humanos, porque a princípio eu estava a fazer administração. E depois eu vi pelo tempo, poderia ficar muito tempo aqui no Brasil. O meu esposo disse, não, faz gestão de recursos humanos, depois você pode fazer uma pós de finanças, uma pós de administração, e aí você vai seguindo a vida. No Rio de Janeiro eu me senti bastante acomodado, bastante à vontade, porque o acolhimento foi bastante legal, o pessoal super acolhedor, todo mundo participativo, comunicativo, e a cidade é bastante movimentada, eu gosto dessa movimentação também. Quando eu me formar, eu pretendo voltar para Angola. Nesse momento eu estou sem voltar em Luanda, estou há 2 anos direitos aqui,
mas dezembro agora eu volto para passar férias, no caso. Depois eu volto, regresso para o Brasil para fazer uma pós-graduação de finanças. Acho que me faltam palavras, mas acho que de uma forma sucinta é mudar o conceito sobre a arquitetura, principalmente lá em Angola. Que com pouco se pode fazer muito. É muita coisa, ainda nem vou explicar. Mas é mais ou menos por aí. Revolucionar a arquitetura angolana. Espero. Saudade. É uma palavra meio triste, né? Porque morar distante da família, dos irmãos, durante esse tempo todo é bastante difícil. Algumas situações, algumas datas comemorativas que são importantes, passar com a família. Mas assim, é meio complicado que a gente acaba acordando e olhando para as paredes, né? Não tem ninguém, nenhum parente, não tem família, pai, mãe, irmãos. Graças a Deus que agora a gente tem redes sociais que a gente consegue falar por videochamada com os pais. É uma pergunta muito subjetiva, mas eu acho que saudade é quando você... acho que no meu ponto de vista é quando você queria estar com as pessoas que fazem... Ai, meu Deus, já teve... Do meu pai. Ele é a pessoa que eu sinto mais falta, porque sempre que eu cometesse alguma coisa, ele é a pessoa que me passava sempre a mão na cabeça. E tem um momento que eu fico aqui e não vejo alguém para me passar a mão na cabeça. Por vezes vejo as coisas não dando certo. Aí eu falo, se meu pai estivesse aqui já poderia resolver. Mas graças a Deus tem o José que resolve as minhas situações. Primeiro meus pais, né, que eles me acompanham sempre. Os amigos e a comida da terra, né? Muita saudade da comida de Angola. São meio difíceis, então eu digo que a saudade é algo que ninguém quer sentir, né, praticamente. Tem coisa que você, se calhar em Angola, você não ligava. E quando você chega na diáspora, aquilo passa a fazer falta. Eu acho que saudade, para mim, né, nesse contexto, certamente seria abrir mão de muitas coisas, principalmente de momentos íntimos, muito lindos que você, desde criança, imaginou que iria ter, né, em função da probabilidade de um futuro melhor. Eu acho que é aquele momento que você queria ter as coisas mais importantes da tua vida e não tem. Momentos mais importantes que você queria passar com as pessoas que te fazem bem não estão. Então sinto mais saudade da família e de alguns momentos, alguns familiares, pai, mãe, todo mundo lá. Mas é isso, é você quiser viver cada momento seu importante, você não ter o pai, a mãe, é você chegar no Natal, não poder estar com a família, avô, primo, tio do teu pai, e você ter aquela consideração como se fosse alguém perto de ti. Eu acho que é isso. O programa Carioca vai ficando por aqui. Se inscreva em nossas redes sociais para acompanhar os nossos programas. Muito obrigada pela companhia, até a próxima e tchau, tchau.